10 anos depois da grande enchente que assolou o Vale do Itajaí, a nossa equipe voltou à cidade de Ilhota. O complexo do Morro do Baú foi devastado na tragédia, com mais de 80 deslizamentos de terra. 32 pessoas morreram. Mas como está a situação nessa localidade agora? Como estão os moradores e também aquelas testemunhas de tudo o que aconteceu por lá? É isso que nós vamos lhe mostrar na terceira reportagem especial da série Enchente de 2008, que completa 10 anos. Acompanhe. A cada quilômetro rodado pela estrada que leva ao complexo do Morro do Baú, a sensação é que a paz sempre reinou por aqui. À medida que avançamos estrada dentro, parece que tudo sempre foi assim. As moradias dos agricultores são um reflexo da vida do campo, que segue. Mas por trás de toda a beleza do interior de Ilhota e em meio a todo esse verde que inspira, estão cicatrizes escondidas, que nunca serão apagadas nem da terra e nem da memória de quem vive aqui. Muito barulho, era uma escuridão enorme, alguns clarões. A gente não conseguia identificar o quê, mas apareciam alguns clarões. Fora esses clarões, era uma escuridão absurda, o barulho era ensurdecedor, muita água, Era desesperador. Não tem assim como você mensurar o que a gente passou. Realmente, era esperar amanhecer o dia e se dar conta de que você ou estava vivo ou não. Aqui ela teve 2 deslizamentos bem grandes. Então... Tatiana é sobrevivente do que foi chamado de maior tragédia natural do estado de Santa Catarina. Ela perdeu 14 pessoas da família. A casa dela e do marido escapou por pouco, mas ao redor as plantações de banana foram destruídas. A alguns quilômetros dali, na rua Morro Azul, Tatiana perdeu a mãe, Dona Augusta, de 59 anos, e a irmã Giane, de 27 anos. Uma barreira destruiu a casa da família. Hoje, esse é um dos poucos lugares que ainda dá para se perceber as marcas da tragédia. Eu me perguntava por que a gente tinha ficado vivo. Meu pai estava na mesma casa que a minha mãe. Estava no mesmo quarto, ele conseguiu sair, ela não, ela morreu na hora. Minha irmã ficou 14 horas soterrada com vida. Depois que conseguiram retirar, ela ficou mais 2 horas ainda viva. E ela faleceu sem nenhum socorro. Então a pergunta que eu fazia é por que a gente tinha ficado viva? Porque se reconstruir materialmente é muito difícil. Mas se reconstruir a alma, pode ter certeza que é muito mais difícil e muito mais dolorido. Era novembro de 2008. Enquanto cidades ao longo do Vale do Itajaí eram engolidas pela água que emergia dos rios, aqui em Ilhota, no complexo do Baú, casas e famílias inteiras eram engolidas pela lama que descia dos morros. Mesmo para quem viveu tudo isso, é difícil entender até a cronologia do que aconteceu naquele fim de semana do dia 23 de novembro. No domingo de manhã, quando começaram os pousos a acontecer aqui, e pela dimensão da tragédia, foi feito-se um plano de segurança, onde foi considerada toda essa área vermelha, que nós teríamos que retirar todo esse pessoal daqui, porque não se encontrava nada seguro. Então, naquele dia, foi usada 21 aeronaves de Polícia Militar, tanto de São Paulo, Rio de Janeiro, Polícia Federal, Polícia Civil, Marinha, Exército, e foi retirada 485 pessoas daqui numa ação que eu lembro hoje só aconteceu aqui no município de Santa Catarina, esse resgate. Sobrevoando aqui que a gente teve a dimensão do que aconteceu. Foram registrados na época para mais de 85 deslizamentos em toda a área do complexo do Baú. Na época foi calculado mais ou menos 500 milímetros de água que caiu nessa região. É muita água. Hoje, 10 anos depois,
À medida que vamos em direção ao Alto do Baú, entendemos melhor a geografia do lugar. O complexo é um conjunto de comunidades que vivem em torno do morro que dá nome ao local. O Morro do Baú tem 820 metros de altura. Em toda a localidade são cerca de 5.000 moradores. E percebo que quem não conhece não tem ideia do que aconteceu por aqui. Volta e meia pela estrada encontramos um ou outro lugar marcado. Aqui morreram 5 pessoas da mesma família. Da casa sobraram o piso e os ferros que antes serviam de sustentação. A imagem da época é desoladora. Mais adiante, no Parque Zoobotânico do Morro do Baú, a beleza da cachoeira e da vegetação ao redor escondem o antes e o depois do local. Um grão de deslizamento fechou um lago, derrubou uma casa, encobriu a estrada. A imagem da igreja luterana rodeada de lama mostra um pouco da dimensão da tragédia. Hoje, no cemitério centenário que foi soterrado, a grama se encarregou de esconder a tristeza dos que perderam as casas, os amigos, os parentes e até as lembranças dos entes falecidos. Isso foi que nem um relâmpago, moça. Foi aqui que Marcos viu os morros escorregarem e levarem junto com a lama a tranquilidade e a segurança do local em que nasceu. Quando chegamos ali na frente, ninguém conseguiu mais passar para lá, que ali na casa já tinha água, já tinha um mar d'água, já estava tudo fechado ali. A água já estava entrando por dentro, a cooperativa já tinha caído tudo, isso já estava tudo no chão. E aí a gente subiu por ali e subiu ali e descemos lá na outra casa, lá nas outras casas que tinha atrás lá, né? Aí aquelas casas lá, quando nós subimos lá, já veio aquele morro de lá e fechou junto com esse aqui. E a gente hoje tem que tocar a vida de novo, né? Recomeçamos tudo de novo. Eu só sinto muito de muitas pessoas boas que a gente perdeu aqui, sabe? Poucos metros dali, ainda no Alto Baú, Maristela registrou em fotos um dos cenários mais destruidores e comoventes. Aqui, 17 pessoas de uma mesma família estavam em uma casa atingida por um dos deslizamentos. Hoje, apenas uma lataria enferrujada ainda marca o local da tragédia. A minha família que morava aqui, do seu Daniel, eles não ficaram nessa casa aqui, que era da filha Débora, porque achavam que poderia ter risco de deslizamento ali atrás. E vieram para cá, era uma casa nova, era a primeira noite que eles iam passar. E, de repente, a noite virou dia, tremeu tudo e veio tudo abaixo. E ali eles perderam 4 netos e o irmão do seu Daniel. Ao longo dos dias que se seguiram, naquele novembro de 2008, Maristela fez milhares de fotografias e coletou mais de 100 depoimentos. Meses depois, reuniu tudo nesse livro que guarda detalhes de cada momento vivido pelos moradores do Baú. Tudo na vida tem um propósito, né? Eu acho que foi uma missão, o porquê de ter tantas fotografias, né? Conversei com tantas pessoas, o porquê disso. Eu acho que foi mesmo para eu mostrar num livro para a história, um documento, né? Que fica. Porque tudo que tem aqui não é como era antes. Não é como era antes, poucas coisas. Numa das fotos do livro está o seu Gelásio, comerciante, hoje com 65 anos e com a saúde debilitada. Na imagem, ele tenta proteger o mercado da fúria das águas, mas nada pôde ser feito. Ficou nada, ficou só a casinha do velho lá e a marcenaria do homem lá. E o calçamento que nós tínhamos feito 2 meses, foi tudo. Depois de 10 anos, o tempo se encarregou de esconder e apagar a maioria das marcas de 2008. E diante desse cenário, na localidade do Braço do Baú, tenho certeza, quem não esteve aqui antes jamais vai saber do que a força da natureza é capaz. Voltar aqui também serve de reflexão.
Naquele novembro de 2008, mais de 2.000 voluntários civis e militares de várias partes do Brasil ajudaram no resgate das vítimas, na distribuição de donativos, no cuidado com aqueles que já não tinham mais nada além da esperança de continuar vivos. O baú demorou meses para ser reconstruído. A única certeza é que o tempo, na maioria dos casos, tem sido, sim, o melhor remédio. Hoje a estrutura da Defesa Civil de Ilhota melhorou muito. Temos equipamentos, temos GPS, temos pluviômetros automáticos, semiautomáticos, pode acompanhar via computador. A Defesa Civil, toda ela deve ter o seu plano de contingência e está colocado suas áreas de risco, mapeado, ponto de resgate. Se acontecer um novo desastre, para nós ter uma ação mais rápida, retirar o povo daqui. Hoje a gente informa, orienta o que plantar, o que fazer, né? Não mexer em desvio de água, nada. Aonde o lugar que eles moram é lindo, ninguém pode abandonar isso, mas também temos que preservar para poder continuar a morar aqui. E a natureza, ela não se programa e não manda recado. Agora podemos evitar, podemos trabalhar juntos e evitar essa tragédia aconteça da maneira que aconteceu. Quais foram as lições, né, retiradas daquela tragédia de 2008? Solidariedade, amor. É difícil? Como você disse, só quem viveu mesmo, né? Só quem viveu. Nunca mais a chuva foi como era, né? Sempre num período maior de chuva já te causa preocupação, pelo menos para mim, né? A noite é muito pior, né? 10 anos depois, uma chuva forte à noite, pode ter certeza que eu não durmo. Sempre fica aquela ansiedade, as lembranças voltam à tona. Vez por outra você se dá o direito de abrir a gaveta da saudade, dos momentos bons que eu tive com os meus familiares, das boas lembranças que eles deixaram. Então, depois de 75 dias, retornar para cá foi um recomeço de novo, realmente. Foi limpar a área, foi plantar de novo, foi cuidar da plantação, foi viver dia após dia para se reconstruir, né? E tudo isso acreditando muito num Deus, independente da religião. Existe alguém maior e que comanda tudo. Porque sem você acreditar em algo, com certeza você não se reconstrói. Não tem como passar pelo que as pessoas passaram sem sair disso tudo diferente. Não sei se melhor ou pior, mas você com certeza sai diferente dessa situação. Uma reportagem emocionante que mexe com todos aqueles que acompanharam a maior tragédia climática do estado de Santa Catarina. Quantas pessoas perderam a vida? Quantas pessoas tiveram que reconstruir os seus bens, mas também lutar para poder retomar a sua força para viver por causa de suas emoções? Essa é a responsabilidade do Balanço Geral de Itajaí. Essa é a responsabilidade da RIC TV Record, que durante toda esta semana tem mostrado em detalhes para você as informações do que aconteceu durante esses 10 anos.
O que aconteceu com essas famílias? De que maneira que elas conseguiram reconstruir suas vidas? Mostrando a realidade de Itajaí, de Ilhota, de outros municípios aqui do litoral norte de Santa Catarina. É isso que nós queremos mostrar através do nosso jornalismo. Chegar perto da nossa população, da nossa comunidade e mostrar os dramas que eles vivem.